O The Young Dudes, capítulo 74, quinto ano. Dor. Aviso. Temas sombrios e abuso doméstico. Remus dormiu demais na manhã seguinte e teria perdido o café da manhã se Peter não tivesse gritado seu nome cerca de 100 vezes antes de sair. Quando a porta bateu, Remus rolou de costas e olhou para um raio de luz que entrava por suas cortinas. Ele tinha dormido mal e se resignou a dormir mal todas as noites até tirar essa coisa ridícula sobre Sirius de seu sistema. A primeira coisa a fazer era parar de pensar nisso, disse a si mesmo severamente, pulando da cama e indo direto para o chuveiro. O mais frio que ele pudesse suportar. James e Sirius devem ter saído mais cedo para o quadribol. Uma memória de Sirius em seu uniforme escarlate veio à tona. Cabelo puxado para trás, rosto brilhante e aquele brilho energético e competitivo em seus olhos. Remus grunhiu e girou o registro do chuveiro de morno a gelado. Se forçou a pensar em outra coisa. Feitiços, ou aritmancia, ou história. Sim, ele descobriu que listar os nomes dos generais envolvidos em cada lado da grande revolta Goblin de 1642 parecia acalmá-lo um pouco. Dava a ele algo para se concentrar de qualquer maneira. Você não poderia ter pensamentos lascivos com nomes como Crabshank e Fripp o Desmembrador passando pela sua cabeça. Ele se vestiu e desceu para o café da manhã. A primeira aula deles era transfiguração e você não podia se atrasar com McGonagall. No salão principal, Peter estava sentado à mesa da Corvinal com Desdemona e eles estavam claramente se reencontrando depois de um longo verão separados. Remus suspirou, lembrando-se da sensação. Era ainda pior ver outros casais se agarrando quando você sabia o que estava perdendo. Sirius e James estavam na mesa da Grifinória, ambos vestidos com uniforme escolar, mas decididamente amarrotados pelo treino. Sua linguagem corporal era muito estranha. Sirius estava de costas para James, o nariz empinado. James parecia furtivo e nervoso. Se Remus não os conhecesse bem, pensaria que eles estavam no meio de uma discussão. Ao se sentar em frente a seus dois amigos, ele descobriu que, em sua primeira impressão, estava correta. Ambos estavam sentados em um silêncio impossível, e estava claro que Sirius estava sendo muito teimoso sobre alguma coisa. Bom dia, Remus disse, hesitante, pegando um pouco de torrada e geleia. Bom dia, vossa monitoresa, Sirius respondeu com um meio sorriso. Ele estava despejando colher após colher de açúcar mascavo em seu mingau. Oi, Moony, disse James, olhando para ele brevemente antes de se voltar para Sirius. Ele parecia exausto, estressado. Não combinava com ele. Sirius, ele disse muito sério. Sirius o ignorou. Sirius, James repetiu mais alto. Agora não, Potter, estou ocupado. Você está brincando com seu café da manhã. James franziu o nariz. E, por favor, não coma isso, meus dentes doem só de olhar. Remus achou que parecia bom, na verdade. Ele gostava de coisas muito doces, principalmente quando estava de mau humor. Mas manteve essa opinião para si mesmo. Melhor não se envolver na discussão dos dois se pareciam tão preocupados. Sirius terminou de despejar sua colher de açúcar, mexeu vigorosamente até que a mistura adquirisse textura e cor de areia. Ele pegou uma colher cheia, então, fazendo contato visual com James o tempo todo, enfiou na boca e mastigou. Remus podia ouvir os grãos de açúcar sendo quebrados entre os dentes. James balançou a cabeça. Você não precisa ser assim, eu não sou Regulus, ele disse mal-humorado. Sirius fez uma careta para ele, então se levantou. Tenho que ir à biblioteca, ele disse, a boca ainda cheia de mingau doce demais. Vejo você em transfiguração. James suspirou pesadamente, observando-o sair. Remus deu um pequeno suspiro de alívio, mas se sentiu imediatamente culpado por isso. Obviamente havia algo de errado com seu amigo e ele deveria estar tão preocupado quanto James. O que aconteceu? Ele perguntou, esperando que soasse calmo e atencioso. Consegue ver ele mancando? James disse, ainda observando Sirius sair do corredor. Remus olhou. Ele tinha a mesma arrogância de sempre, o cabelo balançando e seus ombros para trás, mas...
Sim, Remus viu que James estava certo. Ele estava andando um pouco estranho. Algo aconteceu no treino? Remus franziu a testa. Não. James balançou a cabeça. Ele está assim desde ontem. Remus pensou, examinando suas memórias. Sirius estava sentado a maior parte do tempo que Remus o vira e, mesmo assim, não estivera exatamente prestando atenção nos detalhes. Na verdade, ele estava tentando fazer exatamente o oposto. Sua culpa ganhou uma nova dimensão. Você acha que a mãe dele fez alguma coisa? Ele perguntou, seu estômago revirando. Eu sei que ela fez. James respondeu ferozmente, olhando para a mesa da Sonserina agora. Ele tentou se esconder nos vestiários, mas eu consegui ver nos chuveiros e... Merlin Mooney, se você visse... O quê? James balançou a cabeça como se desejasse poder sacudir a imagem. Ela o massacrou. Um arrepio percorreu Remus, o que foi 10 vezes mais eficaz do que um banho frio. De repente, ele tinha 11 anos de novo e estava de volta ao vestiário de quadribol depois que ele e Sirius caíram de suas vassouras. Um Sirius de 11 anos sussurrando, eu tenho cicatrizes, e levantando a bainha da calça para mostrar as marcas prateadas longas e retas. Na época, Remus só pensou em como elas eram diferentes de suas próprias cicatrizes. Como eram limpas e uniformes, como se tivessem sido feitas com uma lâmina de barbear. Mais tarde, Sirius descreveu as cicatrizes como uma técnica disciplinar, mas eles nunca discutiram sobre isso. Ele está bem? Remus perguntou, trêmulo, não querendo mais sua torrada. Ele diz que está. James respondeu, mas ele não quer falar comigo sobre isso ou qualquer coisa. Oh, eu não devia ter mencionado Regulus assim, ele é tão teimoso. O que podemos fazer? Remus se preocupou. Ele não pode voltar lá, não está certo. Sua família pode fazer alguma coisa? Eles tentaram no verão passado, disse James tristemente, mas não deu em nada. Se eu conseguir fazer com que ele fale com alguém... Dumbledore ou mesmo Madame Pomfrey, se eles pudessem ver o que aquela filha da puta faz, talvez possamos tirá-lo de lá. Ele não vai, no entanto. Remus suspirou. Sirius nunca mostraria uma fraqueza assim. Você pode tentar, Mooney? James perguntou, desesperado. Ele não fala comigo, mas às vezes você consegue pôr um pouco de sentido na cabeça dele. Eu? Sim, sabe? Eu acho que ele ouve você às vezes. Ele sempre está tentando te impressionar. Por que James tinha que dizer uma coisa dessas? Eles foram para a Transfiguração e encontraram Sirius, já lá, deliberadamente os ignorando. Foi a mesma história pelo resto do dia, até mesmo na hora do almoço. Sirius começou a conversar com Mary e Marlene antes que James ou Remus pudessem falar qualquer coisa. Ele as manteve entretidas com imitações bobas de Peter e Desdemona, de modo que elas ficaram histéricas com risos. James sentou-se, o rosto sombrio, sua expressão não se alterando nenhuma vez. Eles não foram capazes de encontrar Sirius sozinho até bem depois do jantar. Peter estava mais uma vez visivelmente ausente e Remus descobriu que ele e Lily estavam fora da rota de patrulha naquela noite. Ambos pegaram Sirius saindo do banheiro e James parou na frente da porta para que ele não pudesse escapar para a sala comunal. Remus decidiu ir para a abordagem direta. Ouvi que seu verão foi uma merda, ele disse, olhando nos olhos de Sirius. Era mais fácil se você estivesse pronto para isso. Sirius bufou. O que James andou dizendo? Que você está machucado, mas você é um idiota arrogante demais para admitir. Não estou machucado, Sirius rosnou enojado. Está curando. Essa manhã você estava sangrando, James disse com raiva, claramente perdendo o juízo. O quê? Remus disse alarmado. Deus, Sirius, você tem que ir até a Madame Pomfrey. E ter a escola inteira sabendo como a minha mãe gosta de se entreter? Não, obrigada. Sim, porque Madame Pomfrey conta tudo para a escola toda, Remus disse, levantando uma sobrancelha sarcástica. Me deixa ver. Não! Godric, você é pior do que Potter. Vamos, eu mostrei as minhas. Remus alcançou seu olhar de novo e o sustentou. Ele viu Sirius pensando, calculando os benefícios, então lentamente cedeu.
Eu não quero que James veja, ele disse, olhando para baixo, envergonhado. Remus se virou e olhou para James, cujos ombros caíram um pouco com decepção. Ainda assim, estoico como sempre, ele acenou com a cabeça e prontamente saiu da sala. Remus se sentia muito vulnerável agora, sozinho com Sirius. Ele colocou todos os pensamentos egoístas de lado e tentou se concentrar em ajudar seu melhor amigo. Vamos lá então, ele acenou para Sirius. Vamos ver, de uma vítima para outra. Ele quis dizer isso como uma piada sombria, mas percebeu imediatamente que tinha sido a coisa errada a dizer. Ele se amaldiçoou e resolveu calar a boca a menos que tivesse algo útil a dizer. Sirius sentou-se na cama mais próxima, que por acaso era de Remus, e puxou a perna da calça para cima. Remus teve que conter um suspiro de horror. James tinha usado exatamente a palavra certa. Massacrado. Essas marcas não eram claras e ordenadas como as cicatrizes anteriores. Elas eram cruéis, cruzadas, variando em profundidade e severidade. As costas inteiras das panturrilhas pareciam ter sido cortadas com um bisturi. Lócero? Remus perguntou, tentando manter seu rosto impassível. Sirius estremeceu ligeiramente com a palavra, mas acenou com a cabeça. Vadia, disse Remus. Sirius riu. Sobe por toda a minha perna, ele disse. Porra! Remus respirou. Ele recuou e foi até a mesinha de cabeceira. Tenho algo para parar de doer. Não minta, Remus comandou, puxando seu pote de essência de mortisco. Eu conheço dor. Sirius aceitou isso. Remus voltou e entregou-lhe o frasco. Sirius olhou para o objeto então para Remus com expectativa. Você coloca, disse Remus. Ele balançou a jarra impaciente. Vamos, não vou fazer isso para você. Não sou seu elfo doméstico. Ele achava que estava indo muito bem, mas tudo iria desmoronar se ele tivesse que tocar em Sirius, mesmo em algum lugar tão inocente quanto suas panturrilhas. Sirius sorriu e alcançou a essência de mortisco. Pegou uma porção generosa com os dedos longos e espalhou um pouco na perna. Remus viu pelo olhar em seu rosto que funcionou imediatamente. Suas feições relaxaram parte da intensidade deixando seus olhos. Devia estar sentindo muita dor. Caramba, você é incrível, Moony. Sirius disse, animando-se enquanto continuava a aplicar a essência. Remus corou e encolheu os ombros. É apenas magia, não é como se eu tivesse descoberto a coisa. Sim, mas ainda assim. Sirius se levantou agora e começou a desabotar as calças para passar no resto dos cortes. Remus praticamente saltou para trás e correu em direção à porta, balbuciando. Eu vou te dar um pouco de privacidade. Tenho que ir de qualquer maneira, lição de casa. Sua voz estava muito mais alta do que ele queria. Ele praticamente desceu as escadas correndo e esbarrou em James. Ele está ok? Sim, eu dei a ele algo para ele passar. Dê a ele um minuto, acho que ele vai descer. Brilhante, obrigada, Remus. Eu não falei com ele sobre ir a um professor ou qualquer coisa. Sim, mas ele está falando com a gente agora. James sorriu. Sério, obrigado, Moony, você é uma lenda. Vamos te recompensar. Não devo dizer nada sobre isso ainda, mas... Bem, eu prometo que vamos. Com isso, James deu um tapinha no ombro dele, então correu escada acima para ver Sirius. Remus afundou em uma poltrona próxima e decidiu reavaliar algumas coisas. Tinha que sair caso voltassem. Ele deixou a sala comunal e foi para a biblioteca, onde passou o resto da noite estudando meticulosamente as rebeliões goblins. Afinal de contas, eles tinham nomes este ano e ele não podia permitir que sua libido destruísse tudo pelo que vinha trabalhando. Era quase a hora do toque de recolher quando ele se sentiu pronto para voltar. Seus olhos coçavam e suas costas doíam e ele estava de mau humor, mas pelo menos não estava mais pensando em Sirius. Bem, na verdade, estava. Saiu da biblioteca e caminhou rapidamente pelos corredores escuros em direção à torre da Grifinória. Ele estava pelo menos na metade do caminho quando ouviu um tipo estranho de barulho, como um gemido, no final do corredor de feitiços. Suspirando para si mesmo, ele foi investigar. Lily o teria matado se ele não o fizesse. Era como suspeitava. 2 Sonserinos haviam encurralado um aluno da Corvinal do primeiro ano e o atormentavam, prendendo o menor no lugar com um feitiço.
Remus já estivera naquela posição várias vezes. Expelliarmus! Ele gritou, e as 2 varinhas voaram para suas mãos. Eles se viraram, um de cabelos escuros e outro louro. Bartol Crouch e Regulus Black. Oh, vocês 2! Remus bocejou, encostando-se casualmente na parede. O corvino saiu correndo, gritando um rápido obrigado a Remus. Looney Lupin! Bart sorriu. Ele tinha um sorriso horrível, como se nunca tivesse conhecido alegria ou felicidade. Cuidado com a língua, Crouch. Remus sibilou, então lançou uma maldição nele. Imediatamente, a língua de Bart começou a inchar, ficando roxa. O menino agarrou-se nela desesperadamente, mas era um dos feitiços de engurgitamento de James e não podia ser interrompido. Melhor ir para a aula hospitalar. Remus sorriu agradavelmente. Vou mandar suas varinhas para o monitor-chefe da casa, informá-lo que estavam fora dos limites. Ah, como você ousa! Regulus ferveu, marchando até Remus. Ele era muito mais baixo, quase da mesma altura que Sirius, mas isso não o impediu de se aproximar. O verão claramente tinha feito mal a Regulus também. Ele estava mais pálido do que nunca, seus olhos escuros e vazios. Escória imunda, meio sangue. Você pode ser um monitor, mas ainda é apenas um covarde, sujo. Covarde? Eu? Remus viu tudo em vermelho e largou as 2 varinhas, em vez disso usando suas mãos para empurrar Regulus contra a parede, segurando-o pelo pescoço. A cabeça do garoto bateu na parede de tijolos e ele piscou, terror genuíno aparecendo em seu rosto. Remus não se importou, na verdade, foi perfeito. Eu posso ser um meio-sangue, Remus sibilou ameaçadoramente. Mas pelo menos eu não fico parado vendo minha família ser cortada em pedaços. Os olhos de Regulus se arregalaram e um olhar terrível e assombrado o dominou. Eu disse a ele para parar de pressioná-la, mas ele não quis ouvir. Ele sussurrou. Eu não consegui impedir. Enojado, Remus o soltou. Bart ainda estava sufocando mais adiante no corredor. Você é um covarde, Regulus Black, Remus disse muito baixinho. Nunca se esqueça disso. Ele cuspiu nos pés de Regulus e foi embora. All the Young Dudes, capítulo 75, 5º ano. A surpresa. Aviso. Cigarro e uso de drogas por menores de idade. Remus trabalhando sua sexualidade. Sábado 20 de setembro de 1975. Durante as 3 semanas seguintes, Remus conseguiu cair em uma rotina um pouco mais confortável enquanto aprendia a navegar por seus novos sentimentos. Há um tempo atrás, ele simplesmente teria tentado evitar Sirius, afastar e se esconder na biblioteca ou em um dos seus esconderijos. Mas ele aprendeu que isso nunca funcionava no final, especialmente quando você compartilha um quarto. E, de qualquer forma, ele estava grande demais para a maioria dos seus antigos e minúsculos refúgios. Então, Remus tentou lidar com isso e, ao tentar, descobriu que era capaz. Não que fosse extremamente fácil, mas ele tinha muito mais com que se preocupar. Além dos seus deveres como monitor, que já o mantinham subindo e descendo o castelo para patrulhas e reuniões, também era um ano importante para os seus estudos. Com os nomes chegando, os professores estavam sobrecarregando todos com mais deveres do que nunca, e houve uma mudança notável no currículo. Em Transfiguração, eles estavam aprendendo disfarces. Em Feitiços, eles praticavam o desarmamento. Poções era amplamente focado em identificar e neutralizar venenos, e Defesa contra a Arte das Trevas parecia não ser nada além de exercício após exercício de feitiços de ataque e defesa.
Eles estavam treinando para a guerra e todos sabiam disso. Trato das criaturas mágicas era um caso decepcionante. O professor Kettleburn era um velho mal-humorado que gritava e tinha metade dos membros faltando em um tapa-olho. Ele não trazia nada para eles verem ou contava a história de seus encontros com bestas fantásticas. Preferia contar como tinha ganhado todos os seus vários ferimentos, que eram sempre de formas horríveis. Remus tentou ver isso pelo lado positivo. Pelo menos, sem Ferrex havia uma distração a menos. De jeito nenhum ele desenvolveria uma queda pelo rabugento e velho Kettleburn. Sirius já era o bastante para lidar. Embora ele conseguisse simplesmente sorrir através de seus sentimentos na maioria das vezes, eles pareciam vir à tona nos momentos mais inoportunos. Ele estaria lendo um livro e ali estava, ou estaria completamente sozinho na biblioteca e uma lembrança surgiria, agitando suas entranhas. Isso o deixava frequentemente abalado, com muito calor e confuso. Se fosse assim que James, Mary, Marlene, Peter e todos os envolvidos na troca de beijos estúpidos se sentiram nos últimos 2 anos, então Remus simplesmente não sabia como qualquer um deles era capaz de fazer qualquer outra coisa. Parecia que sua mente e corpo estavam constantemente em guerra. Ele não era estúpido, sabia que estivera atrasado para esse tipo de coisa. No verão, depois que ele completou 13 anos, a diretora o chamou em seu escritório e perguntou nos termos mais vagos possíveis o quanto ele sabia sobre relações conjugais. Ele não tinha certeza do quanto deveria saber e não queria parecer idiota, então apenas disse que sabia tudo. A mulher acenou com a cabeça e disse-lhe para perguntar a um menino da equipe do sexo masculino se ele tivesse alguma dúvida. Claro, ele nunca teve. Eles também conversaram uma vez com o vigário local sobre a santidade do casamento e a natureza pecaminosa de ceder aos desejos da carne, mas Remus ficou tão mortificado que bloqueou a maior parte daquilo. Desejos. Isso não era algo que você deveria conversar seriamente, pelo menos não com outros meninos. Ele sabia disso. Fazer piadas era ok. Pelo menos vocês estavam em território seguro se apenas provocassem uns aos outros. Mas você certamente não poderia fazer perguntas. Os outros marotos estavam à frente dele. Em algumas noites perto da lua cheia, ele havia sentido o cheiro de sua luxúria. Ouvira seus momentos de frustração e vergonha enquanto procuravam por baixo dos lençóis no escuro. Isso apenas o envergonhou. Claro, Remus fazia. Claro que ele já tinha... Mas aquilo era mais como manutenção, tão casual quanto escovar os dentes. Porém, desde o verão passado, as coisas nesse departamento mudaram, tornando-se mais urgentes. Como se beijar Grant o tivesse ativado de alguma forma, desencadeado uma grande inundação de... sentimentos. Remus raramente pensava em outra coisa. Ele estava constantemente no limite. Pela primeira vez, ele estava grato pelas vestes negras esvoaçantes que eram obrigados a usar em Hogwarts, mas mesmo assim, frequentemente se via tendo que ficar sentado mais tempo do que todos os outros, tentando ter pensamentos neutros. Uma vez ele teve que cobrir seu colo com um livro particularmente pesado, simplesmente porque McGonagall disse "trabalhe com a varinha" muitas vezes. Ele se sentiu mudado por dentro, essa mudança presente em todos os momentos, sozinho ou em companhia. E Sirius? Por que tinha que ser Sirius? Ok, ele sabia por quê. Era a maneira como sua camisa branca e fina da escola repuxava em suas costas, a maneira como seu cabelo caía em seus olhos, fazendo com que ele tivesse que puxá-lo para trás, embora nunca o colocasse atrás da orelha. As mãos dele, a porra dos olhos dele. Foram 3 semanas muito difíceis. Remus estava grato por essa primeira lua cheia do semestre ter caído em um fim de semana. Isso significava que ele poderia dormir e relaxar pacificamente enquanto esperava o anoitecer, em vez de ficar sentado durante horas de aulas, com os ossos doendo em assentos desconfortáveis de madeira. Sábado também era o dia de treino de quadribol. Na verdade, desde que James se tornou capitão, todos os dias eram dias de treino, deixando Remus completamente e felizmente imperturbado. Ele havia dormido a maior parte da manhã, então desceu as escadas para almoçar antes de retornar ao silêncio do quarto vazio. Tentou ler por um tempo, mas com dores de cabeça e a inquietação logo desistiu.
Ele desejou que a lua se apressasse e viesse para que ele pudesse acabar logo com isso. Esperar era a pior parte. Ele fechou os olhos, espreguiçando-se, mas decidiu que estava cansado de ficar deitado. Desceu da cama e foi se sentar no parapeito da janela com um maço de cigarros. O último que ele tinha do verão, dado a ele por Grant como um presente de despedida. Grant. Se Grant estivesse aqui em Hogwarts, Remus sentiria o mesmo por Sirius? Provavelmente sim, ele suspirou para si mesmo, e Grant era tão astuto nesse tipo de coisa que entenderia imediatamente. Talvez ele tivesse algum conselho, se ao menos tivesse como ligar para ele ou até mesmo escrever uma carta, mas ele só tinha permissão para enviar corujas para a diretora e, se ela lesse... Remus gostaria de ter os espelhos compactos que James e Sirius tinham, embora como diabos os explicaria para Grant, ele não fazia ideia. Remus terminou seu primeiro cigarro e começou outro. Era calmante. Maconha era melhor. Ele tinha experimentado depois de sua última lua cheia, mas não tinha visto ninguém em Hogwarts fumando. Ele estava por fora das informações de qualquer maneira, já que não estava mais fornecendo cigarros. As distrações do verão passado já haviam lhe custado mais que dinheiro. A noite se aproximava e o estômago de Remus começou a roncar. Ele tentava comer pouco antes das luas cheias, sabendo que a dor muitas vezes o faria vomitar. Nos dias seguintes estaria faminto e poderia facilmente repetir 3 ou 4 pratos por refeição. Estava prestes a se levantar e descer quando a porta se abriu. Peter, James e Sirius entraram com olhares curiosos em seus rostos. James parecia muito sério e bastante cauteloso, como se tivesse que dar alguma notícia e não tivesse certeza como Remus reagiria. Remus sabia que não podia ser uma má notícia, porque Sirius estava sorrindo de orelha a orelha, mostrando cada um dos seus dentes perfeitos e brancos como pérolas. Peter estava torcendo as mãos como sempre, mas ele também tinha um sorriso pequeno e malicioso. O olhar que ele tinha quando eles estavam no meio de uma pegadinha particularmente diabólica. Oh, Deus, Remus disse antes que James pudesse falar. O que é agora? Por que vocês não estão no quadribol? Sem quadribol hoje, Sirius disse, ainda sorrindo como um maníaco. A energia que emanava dele era elétrica, ardente. Ele estava claramente extremamente animado com alguma coisa. Onde vocês estavam, então? Remus perguntou, escolhendo olhar para James para manter sua voz controlada. Estávamos praticando outra coisa, Peter explodiu, mordendo o lábio inferior. Remus se recostou no parapeito da janela e olhou para James novamente, levantando uma sobrancelha questionadora. James engoliu em seco, seu pomo de Adão balançando, então pigarreou. Moony, disse ele, você deve se lembrar que tivemos uma ideia no 3º ano? Você tem ideias o tempo todo, Potter, seja específico, disse Remus, irritado, acendendo seu 3º cigarro. Seus ombros e pescoço doíam. Ele não estava com disposição para brincadeiras durante a lua cheia. Eles já deveriam saber disso. Para te ajudar com as... Eu sei que você disse para não fazermos... James passou a mão pelo cabelo. Mas já fomos tão longe com tudo e... olha, eu sinto muito. Desculpe, mas... Falo de uma vez. Remus suspirou, exalando fumaça. James parecia em pânico. Ele olhou para Sirius, então olhou para seus pés e murmurou... Nós nos tornamos animagos. O quê? Pelo amor de Merlin! Sirius disse, dando um passo à frente. Olha, Remus! E com isso, Sirius prontamente se transformou em um cachorro preto muito grande, e Remus escorregou do parapeito da janela em choque.